9 orações na Bíblia para nos fortalecer sempre. Somos ordenados na Bíblia a orar sem cessar. Podemos pensar que é uma tarefa impossível. Afinal, podemos ter carreiras, filhos para cuidar, casas para limpar, coisas para fazer e compromissos para cumprir. Como podemos estar em oração o tempo todo? Quando Paulo deu esta instrução, eu não acho que ele queria que os crentes ficassem de joelhos 24 horas por dia clamando ao Todo-Poderoso. Ele estava nos dizendo para estarmos em uma mente que está na santa palavra de Deus em vez das distrações mundanas ao nosso redor. Você já se viu atormentado por todos os tipos de pensamentos enquanto, ao mesmo tempo, lavava a louça, dirigia um carro, trabalhava em um projeto ou até mesmo lia um livro? Eu me peguei precisando ler algo várias vezes, porque mesmo que meus olhos examinassem as palavras, o significado me escapou enquanto meus pensamentos estavam em outro lugar. Assim, se podemos nos preocupar sem cessar, também podemos orar sem cessar. Remediamos o vírus da ansiedade, treinando nossa mente para pensar nas coisas boas. Oração é comunicação com nosso Pai, e temos exemplos de muitos tipos de oração na Bíblia. Por servirmos a um Deus infinito, podemos conversar com Ele sobre todos os aspectos de nossas vidas. Devemos também lembrar que a oração é ouvir, não simplesmente transmitir nossos desejos e necessidades ao céu. Vamos orar juntos 9 orações da Bíblia para nos fortalecer. Oração de salvação. Em Romanos, Paulo expressa seu desejo de que Israel seja salvo. Mais adiante no capítulo, ele descreve como recebemos a salvação. Se você declarar com sua boca, Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Nem todo Israel foi salvo e, como sabemos agora, nem todas as pessoas recebem o perdão que lhes foi concedido. Essas escrituras revelam claramente que os indivíduos devem chegar ao conhecimento do pecado, e aceitar o que Jesus fez na cruz e por meio de sua ressurreição para sermos redimidos. O Senhor não demora a cumprir sua promessa, como alguns entendem a lentidão. Pelo contrário, Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Oração por direção. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, ensina-me os teus caminhos. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus meu Salvador, e minha esperança está em ti o dia todo. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque pediu direção espiritual por meio da adoração. Ele buscou instruções divinas antes de entrar em várias batalhas. Também podemos ver o que aconteceu com Davi quando ele seguiu seus próprios sentimentos, e não ouviu as palavras já ditas sobre evitar o pecado. Mas ele também mostrou um coração arrependido e não culpou ninguém por sua transgressão. Também enfrentamos batalhas diárias. Não vamos contra os inimigos com espadas e lanças, mas enfrentamos um inimigo espiritual e a distração de nossa própria carne. Precisamos de orientação tanto quanto Davi. Amém. Oração por revelação e sabedoria. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo fez esta oração para que os efésios e todos os crentes recebessem sabedoria e revelação. Depois que Salomão foi ungido rei sobre Israel, ele pediu a Jeová sabedoria para administrar a justiça entre o povo. Enfrentamos oportunidades para tomar decisões todos os dias. Alguns são mais importantes que outros, mas nossa resposta faz a diferença no resultado. Precisamos de sabedoria divina para evitar desastres emocionais e às vezes físicos. Oração de intercessão. Em primeiro lugar, que petições, orações, intercessão e ações de graça sejam feitas por todas as pessoas, pelos reis e todos aqueles que exercem autoridade, para que possamos viver vidas pacíficas e tranquilas em toda piedade e santidade. Estevão, o primeiro mártir, orou antes de morrer por aqueles que o apedrejaram, e nosso Salvador orou por aqueles que o acusaram e aqueles que o crucificaram.
Quando Pedro estava na prisão, a igreja intercedeu por ele e mais tarde ele foi libertado. Moisés intercedeu várias vezes pelos hebreus rebeldes quando Deus estava zangado com sua incredulidade e reclamação. Somos chamados a orar por aqueles que têm autoridade sobre nós para que possamos levar uma vida pacífica. Interceder tira nosso foco de nós mesmos, e o coloca nas necessidades de outras pessoas, mesmo aquelas que podem ter nos perseguido, como aqueles que apedrejaram Estevão e crucificaram Jesus. Oração de arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Os hebreus continuaram a se desviar dos mandamentos celestiais e caíram em idolatria e maldade. Mas nosso compassivo Senhor os perdoou quando eles se voltaram para Ele. Arrependimento significa dar meia volta e ir para o outro lado. Vire as costas para o pecado que nos afastou e volte para o seu amor. Seu perdão nos foi concedido através da cruz, mas para que nossas vidas se beneficiem de sua graça, devemos receber o domingo. Oração por ousadia para falar a palavra. Rogai também por mim, para que sempre que eu falar, me sejam dadas obras para que eu dê a conhecer sem medo o mistério do Evangelho. Paulo pediu à igreja de Éfeso que orasse por ousadia para proclamar o Evangelho. A perseguição o havia atacado, e a oração era necessária para compensar o medo que naturalmente viria contra sua mente. Depois que Pedro e João curaram um coxo, eles foram avisados para não falar mais em nome de Jesus. Os 2 discípulos obedeceram a Deus e não aos decretos dos homens e oraram por maior coragem e ousadia para proclamar a palavra. Enfrentamos a mesma oposição e a comissão de ir a todo o mundo ainda está de pé. Precisamos de oração no Espírito para nos fortalecer contra o mesmo medo que esses santos do Novo Testamento enfrentaram. Oração pela cura da alma e do corpo. Amado, eu oro para que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como sua alma próspera. Esta oração de João nos mostra que o Pai deseja que tenhamos uma alma saudável, mente e emoções, bem como saúde em nossos corpos. Isaías nos diz que todos os aspectos da cura para nosso espírito, alma e corpo faziam parte da missão de Cristo, para então e agora. Oração de ação de graças. Por causa da tua palavra e segundo a tua vontade, fizeste esta grande coisa e a fizeste conhecer ao teu servo. Quão grande você é, soberano Senhor! Não há ninguém como você, e não há outro Deus além de você, como ouvimos com nossos próprios ouvidos. Deus fez uma aliança com Davi que um descendente dele sempre estaria no trono de Israel. O rei Davi adorou ao Senhor e exaltou toda a grandeza do Todo-Poderoso. Orações de agradecimento devem fazer parte de nossa adoração diária. Nada veio de nossas próprias mãos. Todas as posses pertencem ao nosso Criador. Oração do Senhor. Jesus deu a seus discípulos um exemplo de como e pelo que orar no que chamamos de oração do Senhor, ou às vezes nos referimos como oração modelo. Oração para reconhecer a santidade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Louvar ao Senhor por sua bondade e poder majestoso nos ajuda a ter a mentalidade certa, para saber que qualquer problema ou necessidade que temos é insignificante comparado a Ele. Oração para resistir à tentação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Tiago diz que Deus não nos tenta, então Jesus não estava orando como se o Pai fosse fazer isso. Ele estava se referindo a como o Espírito nos guia para resistir. Submeta-se, então, a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Oração para que o reino do Pai venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As pessoas nos dias de Jesus ainda viviam sob a antiga aliança. Eles oraram para que seu Messias aparecesse. Embora ele vivesse entre eles, muitos não reconheciam quem ele era. Após a ressurreição de Cristo e antes de sua ascensão, ele deu aos crentes uma comissão. Sua obra para nossa redenção foi feita,
mas seu encargo de evangelizar e discipular. Sua obra para nossa redenção foi feita, mas seu encargo de evangelizar e discipular o mundo inteiro agora dependia de nós. Para que seu reino venha em sua totalidade, o Evangelho deve ser pregado em toda a terra. Só então ele pode estabelecer o reino terreno que lhe foi prometido e governar em justiça sobre o mundo. Oração por provisão e atendimento das necessidades. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nosso Pai Celestial é nosso provedor. Quando o colocamos em primeiro lugar, podemos ver sua provisão milagrosa. Depois de ser abençoado com uma oferta da igreja de Filipos, Paulo disse a esses santos que a bênção também seria deles. Essa escritura também se aplica às crenças atuais. Quando damos a obra do Espírito Santo, somos abençoados em troca. Oração para o perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Bíblia também nos diz que se não perdoarmos os outros, não podemos ser perdoados. Como isso corresponde ao nosso perdão de Cristo? O perdão é uma luta quando fomos feridos. Mas se realmente nos submetermos ao nosso Salvador e percebermos o grande sacrifício que Ele fez por nós, não temos o direito de guardar rancor contra outra pessoa. Pedro perguntou ao seu mestre quantas vezes ele teve que perdoar. A resposta de Jesus indicou que era sem fim porque seu perdão para nós é sem fim. Quando as mágoas atrapalham a oração, a primeira coisa que devemos fazer é refletir sobre a grande misericórdia que Jesus estende para nós. Seu sacrifício foi maior do que qualquer coisa que merecemos. Cristo ora pelos discípulos. Antes de Jesus ser preso, ele orou por seus discípulos e por aqueles de nós que viriam a crer nele. Em João, ele perguntou ao Pai que teríamos sua alegria, que seríamos santificados por sua verdade, que seríamos um como ele e o Pai. Quando a dúvida e o medo cruzam nossas mentes, podemos lembrar que Jesus orou por nós antes de sua morte e continua intercedendo por nós à direita do Pai. Portanto, Ele é capaz de salvar completamente aqueles que chegam a Deus por meio dele, porque vive sempre para interceder por eles. Não há orações maiores do que as de nosso Salvador e Senhor. Obrigado por orar conosco, e não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar essa oração com seus amigos, se inscrevendo em nosso canal.